Olá pessoal, continuando nosso treinamento sobre processo, vamos fazer a prática agora. Os comandos que a gente viu, o primeiro que nós vamos ver é o PS. Ó, vou digitar o comando PS, ele vai mostrar os processos de uma forma bem simples. E as opções que a gente viu, aqui rapidamente ele está dando ele nos trouxe aqui o PID, né, desse terminal, desse PTI, PTS aqui, PTS1. E o programa, né? O tempo que está em execução e o comando, qual o programa, o nome do programa. Então aqui ele tem um SU, um BASH e um PS, aqui que é o próprio comando que a gente executou, tá? Então, para trazer mais informações, a gente pode digitar o PS e a opção A, ele vai trazer aí, ó, mais informações. Observem que aqui, além dos PS aqui, o que que é um PS? É um terminal que você, através do ambiente gráfico no Linux, você chama ele por aqui, ó, que é esse que eu estou usando, tá? Se fosse lá um terminal sem ambiente, sem o ambiente gráfico, seria simplesmente o TTY, tá? Quando você vai direto no terminal, podemos dizer assim, ele identifica como TTY. O PTS1, por exemplo, eu vou abrir aqui um outro só para vocês, ó, vou abrir um outro aqui e vou dar o mesmo comando aqui, ó, PSA. Observem que ele abriu agora um PTS 0 e um PTS 1. Ó. Se eu abrir mais um, ó, ele vai abrir um outro terminal. Vou digitar de novo o comando PS. Olha aqui, ó, PTS 2. E assim vai. Então, o PTS são esses terminais que você abre através do ambiente gráfico no Linux. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, então, o PSA já trouxe mais informações, tá? Vou dar um comando PSAU, ele vai trazer as informações de usuários, ó. Vai dizer quem é o dono do processo, é o João, é o root, é o sistema, o Debian, tá? E quando eu coloco o X, vou limpar a tela, que seria aí as opções mais usual aí, né? PSAUX, tá? Ele traz não só os processos de todos os usuários e tudo, né? Mas processos a nível de sistema mesmo, tá? Que não estão vinculados a terminais. Como é que a gente sabe disso? Ó? Eu vou tirar o X, vou dar só um PSAU. Observem que todos os processos aqui, ó, todos os processos, o usuário, o PID, quanto que está consumindo de CPU, quanto que tem de memória, memória virtual e tudo, e os TTY aqui, ó, os terminais, ó, tá? Todos os terminais. Observem que todos esses processos aqui, esse aqui é o estado do processo, quando que ele foi iniciado, o tempo que ele está executando e a identificação do processo, tá? O programa, o nome do programa em si. Então, observem que aqui, ó, na coluna TTY, ele fala que todos esses processos estão ligados a esse terminal, a esses terminais aqui. Estão vinculados de alguma forma a esses terminais. Quando você coloca o X, vou limpar a tela, e vou dar um pipe aqui, ó, só para pausar. Dá um pipe uma hora. Observe o seguinte, que além das informações que a gente já sabe, rua, usuário, PIDs, quanto está usando de CPU e tal, ele traz aqui, ó, no TTY uma interrogação. Isso quer dizer o seguinte, que esse processo, que é o primeiro init, ele não está executando, né, não foi executado, não foi iniciado através de um terminal. Isso quer dizer, é o próprio sistema que executa esse processo, tá? Olha só, todos esses que tem interrogação. Então, se a gente for aqui, vou dar um espaço, ó, e aqui ele começa um TTY. Esse processo, sim, é uma seção do Gnome. Ele está ligado a um terminal, beleza? Ó, e aí a gente vai descendo, ó, todos eles, ó, alguns com terminal e outros não. Então observem que quando você, vou dar um espaço aqui só para vocês verem, pronto, finalizou. Observe o seguinte, ó, que quando vocês digitarem o PS com a opção X, o PSAU X, ele vai trazer todos os processos do sistema, independente, tá? Independente de qual terminal aquele processo foi startado, foi iniciado. Beleza? Então essa é a diferença. Tá? Então seria o comando, vamos dizer assim, as opções mais completas. E
Eventualmente, se você quiser colocar o F, ele vai trazer de uma forma que ele identifica qual é o processo pai daquele determinado processo e vai identificando, por exemplo, esse processo aqui está amarrado a esse processo aqui, está amarrado a esse aqui de cima, tá? Vamos dizer, se está vinculado, né? Olha aqui, ó. Tá? Ele sai trazendo tipo uma árvorezinha aí, ó, identificando os processos aí para você visualizar de uma outra forma, beleza? Então, o PS seria o comando para você visualizar todos os processos, todas as informações de processos que estão executando no sistema nesse exato momento, tá? Um outro comando que a gente viu na aula teórica é o top. O top, né? Ele vai trazer os processos, mas de forma atualizando na tela, olha, tá vendo? Ele está atualizando na tela e o interessante do top é que ele já traz outras informações aqui, como, por exemplo, a quantidade total de processos, quais processos estão em execução, né? O estado do processo, quantos estão dormindo, quantos estão sleeping, quantos estão parados e quantos processos estão como zumbi, tá? Além disso, ele traz a quantidade de memória, de CPU, desculpa, é utilizado pelo usuário aqui. Aqui é qual a quantidade de CPU utilizado pelo sistema, aqui é o sys, né? E qual a quantidade de CPU utilizada com processos NICE aqui, ó. O NI é o NICE que a gente vai falar numa próxima aula, que são prioridades de processo, tá? A identificação, outras informações aqui, quantidade de memória, ele já traz aqui também, ó, quanto que tem de memória, quanto tem livre, memória RAM no sistema, tá? E o swap, tá? Que são memória de troca aí no Linux, tá? Que é a memória virtual. Uma outra informação bem importante do top é essa aqui, ó. Ele já roda um uptime, ó. Aí, então ele diz quanto tempo o sistema está ligado, tá? 1 hora e 13 minutos, né? Quantos usuários estão utilizando esse sistema e o load average, né? A carga do sistema, que é os últimos 1 minuto, 5 e 15, né? 15 minutos, tá? Então isso é importante para você estar monitorando o seu sistema, estar verificando como é que está a saúde do sistema aí. Então o top ele traz essas informações, além de ficar atualizando os processos aqui em tempo real na tela para você qual processo daquele exato momento está consumindo mais recursos de hardware. Por exemplo, aqui o processo que está consumindo 3% de CPU é o Xorg, que é o GNOME Shell. São esses processos aí que é o ambiente gráfico do Linux. Tá? Eles que estão consumindo aí, 1.3, 2.3, 3.3, ele fica aí atualizando quanto que está consumindo, quanto que está consumindo de memória em porcentagem, tá bom? Ele diz quem é o usuário e qual é o PID desse processo, qual a identificação desse processo, beleza? Então, só mais uma vez, só para ficar claro, os primeiros processos aqui, essas primeiras linhas, são os processos que estão consumindo mais memória, tá? Então, vou digitar um Q para sair. Pronto, tá? Esse é um comando, o top que a gente viu, e o PS3, que ele vai dar em formato, de fato, de árvore, né? Sobre os processos, ó. Ele vai dar aí todos os processos em formato de árvore, para você também ter uma visão, vamos dizer assim, mais holística aí dos processos naquele exato momento, tá bom? Então esses são os processos para você verificar, os comandos para você verificar quais os processos estão rodando no sistema, tá? E logicamente que esses são comandos, são formas de você ver quando não tem um ambiente gráfico, né? Um ambiente gráfico provavelmente tem lá um monitor de sistema, monitor, o GNOME tem, o KDE tem, onde você vê quais os processos, quais são os recursos, ó, tá? Um relatóriozinho tem, enfim. Mas no caso da administração do sistema, ó, aqui eu posso terminar processo e tal, fecha aqui. Mas no caso da administração do sistema no dia a dia, que é a proposta do curso, é vocês saberem fazer isso na linha de comando, porque no dia a dia você não vai ter um ambiente gráfico lá, né? Logicamente, para ficar
administrando o sistema, é tudo via terminal, beleza? Então, vamos lá, continuando, vocês podem, eu fiz aqui um programinha só para a gente usar como teste, que é o prog.sh, tá? Eu criei, eu dei um vim, coloquei lá as informações do que esse programa faz, coloquei essa linha aqui, dei um for na enquanto ele ficar fazendo a sequência de 1200, faça o quê? Faça isso aqui, dá um equal, essa execução essa é a execução, e coloquei a variável i, que é a sequência que ele vai dar aqui, o número, ele vai parar e vai ficar executando isso, ele vai dar um sleep de 2 segundos, vai ficar fazendo esse for até chegar nos 1200, e aí vai finalizar. Basicamente é isso que ele vai fazer esse programa, para a gente utilizar como teste. Tá? Então vocês podem dar um vim, colocar esse conteúdo, salva, por exemplo, na hora de salvar, vocês vão colocar lá, acho que 2.x, aí vocês colocam lá prog ou programa.sh, alguma coisa.sh, só para identificar que é um shell script, tá? Então eu vou sair aqui, tá? Vou dar um cat só para vocês mais uma vez verem, tá? Ó, esse programinha, tá? Salva, sai. Finalizou, vocês vão digitar esse comando aqui, ó, chmod mais x e o nome do arquivo que vocês criaram. No meu caso é o prog.sh. Façam isso. Pronto. E aí, dá um ponto barra e executem esse programa, ó, o prog. Ele vai ficar fazendo aí, vai rodar esse programa, que nada mais é do que isso. Essa é a execução de número tal. Aí vai passar os 2 segundos e vai executar de novo até chegar nos 1200, beleza? Então, ok, tá rodando o processo aí. Eu vou abrir uma nova aba aqui, ó. E vou me tornar root. Aqui, só pra gente, pronto. E vou dar um PS ao X, ó. Ele vai trazer todos os processos de execução e vai trazer um processo chamado prog.sh. Cadê o cara aqui? Tá aqui, ó. Tá? bimbash.prog.sh. Esse programa foi executado pelo usuário root. Tá aqui o PID do programa, tá? O PID. Uma outra forma de você procurar processos no Linux é digitar o pgrep. E o nome do programa, no nosso caso é prog, ó, é o nome do programa, né? Ele já traz aí, ó, é o 22128, tá? Pgrep bash. Ele traz aí vários processos de bash aí relacionado ao bash, tá? Então você pode colocar, por exemplo, pgrep e squid, apache, enfim, o nome do programa GNOME, por exemplo. Olha aí, beleza? Esses são os PIDs de processo relacionado a esse programa aqui, GNOME, tá? Então, no nosso caso, a gente colocou o prog, certo? O prog. Esse é o número dele, tá? Então, vamos imaginar que eu vou finalizar esse processo. Vamos imaginar, não, vou finalizar ele. Kill, tá? Menos 9. O kill, ele envia o sinal, tá? Então, a gente viu isso na teórica, né? Ó, kill menos L, ele traz todos os sinais que você pode utilizar. Os mais usados são esses aqui, o 18 e o 19, na verdade, é o 15, que é para finalizar. Cadê o 15? 15. Oxe, cadê o 15? Tá aqui. 15, ele vai terminar o processo, é o cemitério. E o 9, que também serve para finalizar, só que ele mata um processo, né? Então, essa é a diferença. Um, vamos dizer assim, termina enviando um sinal mais, vamos dizer assim, de uma forma mais sutil, né? E o outro ele vai terminar de uma forma mais drástica aqui, que é o sig-kill. Então, quando eu quero terminar, eu uso logo 9, o kill menos 9, e o número do processo, que é o 22, ó, é esse cara aqui, ó, 22, 138. 138, vou dar um Enter, pronto. Vamos lá na outra tela. Opa, aqui, na outra tela, e tá aqui, ó. Ele disse que o processo foi morto. Beleza? Isso eu poderia fazer para qualquer programa. Por exemplo, vou dar um ping 127.0.0.1. Vai ficar pingando aí. Beleza? Se eu fizer... Se eu voltar aqui e digitar o pgrep ping, ele vai me trazer esse processo, tá?
Eu poderia também dar um PSLX e ver que está rodando um processo aqui chamado ping e o PID dele é o 22.251. Então, vou dar um kill para finalizar, matar aqui o menos 9, 22.25.1. Beleza? Tá? Só para a gente, ó, vou digitar um PSLX novamente. Observe que o processo ping não existe mais aqui. E se a gente for lá na telazinha, ó, o processo também foi morto do ping. Tá? Então, esses são os comandos que você utiliza para visualizar o processo, tá? E gerenciar esse processo. Então, por exemplo, mais uma vez eu vou executar o programa. Programa.sh, beleza? Executei ele, vou lá na outra tela. Aqui. Tá? Eu vou dar um PS de novo. Ao X. Tá aqui o prog, beleza? E aí eu vou digitar aqui um kill -L. Vou ver as opções. Eu quero parar esse processo, ó. É o 19. Eu vou dar um sig stop nele. Então eu vou digitar kill -19. E o processo dele, qual que é mesmo? Grep prog kill -19, tá? Que é o número do sinal. E o número do processo, que é 22.255.5. Então, enter. Vamos ver aqui o que ele falou, que o processo está o quê? Parado. Beleza? Se a gente voltar aqui, ó, e digitar um PSLX, você vai ver que o prog, cadê o prog? Esse cara aqui, ele está com o status de quê? O T, que é um processo que está parado, né? Um processo parado. Essa linha aqui, vou digitar aqui o comando de novo, vou dar um pipe more para pausar. Para pausar isso aqui. Observe que aqui, ó, é o state, é o estado do processo, é o S, né, que a gente viu, ó, o sinal do maior, definida pelo kernel e tal, todos os processos aí, tá? E no caso nosso aqui, o comando PSLX, o prog, ele está parado, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o mesmo comando, o PID é o mesmo do processo, 22.255, e ao invés de digitar o 19, para parar, que já está parado, a gente vai dar o 18 para continuar, ó. Que o -18 continua. Pronto, vamos ver o que acontece lá com esse cara, ó. Ele voltou, o processo voltou a ser executado, beleza? Por quê? Porque a gente utilizou um sinal específico, que é o sinal, né, que são sinais que a gente acabou de ver aqui, que é o 18, o 19 para, o 18 continua, e no caso a gente vai matar agora usando o 9. Vamos usar o 15, né, para terminar. Então, utilizar o comando novamente, pgrep, prog, 22.255, então seria o kill -15 agora, 22.255, que é o PID desse processo. Beleza, vamos dar um PS, um pgrep aqui, ó. Não existe mais, tá? PS é o X. Olha lá, o processo não existe mais, beleza? Então, esses são os comandos mais utilizados para você verificar quais são os processos, tá? Que você precisa visualizar para gerenciar. E os comandos são bem simples, é muito prático você gerenciar o processo, matar, finalizar, parar um processo, ou simplesmente ver com o htop quais os processos, desculpa, com o top, quais os processos estão consumindo mais recursos e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem bem esses comandos aí, né? Deem lá um PS, vejam quais são as opções, tá? Vejam só o PS, vê o PS. Por exemplo, não esqueçam sempre de usar o main para ver o manual daquele comando, quais são as opções, ó, tá bom? Vejam lá quais são as opções. Mas de cara já falo para vocês que essas são as mais utilizadas, o PSLX.
tá? E pratiquem bem essa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula, beleza? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.